Fala aí galera do Café com Cloud, tudo bem? Eu sou o Diogo, sou arquiteto de cloud e hoje eu estou trazendo um vídeo um pouco diferente do que a gente costuma postar aqui no canal. É um vídeo um pouco mais voltado para o público iniciante, aquele que está começando com tecnologia, que vai talvez ajudar aí a pavimentar um pouco o conhecimento, você que está pisando inicialmente ali na área de tecnologia. Então vou trazer mais ou menos uma visão de como começou a história dos computadores, como isso foi evoluindo ao longo dos anos, até o que a gente tem hoje aí com o assunto do momento, que é a AI generativa. Eu sou um pouquinho já velho aqui, trabalhando com tecnologia. Posso dizer que eu passei por algumas dessas transformações digitais, mas não é nada que temer, então a gente sempre tem um ponto de início, né? Então é legal conhecer o que veio antes, porque a gente tem várias empresas que estão nessa jornada de modernização, nessa jornada de tecnologia, então nem sempre a gente está realmente no mesmo passo, né? Então é isso aí, espero que seja legal, que ajudem vocês aí nessa jornada da tecnologia, legal? Bora pro vídeo, gente? Legal. E aí a gente cai para o nosso Dry.io. Dry.io. Bom, é isso aí. Legal, gente. Então, começando aqui, falando um pouquinho sobre a história do computador, né? A história da tecnologia. A gente tem a origem do computador não através ali da década de 40. Já existia computador um pouco antes, né? Já existiam máquinas eletrônicas que faziam cálculos, mas há um consenso de começar a falar sobre a história do computador através do ENIAC. Tudo tem que ter um ponto de início, não é mesmo? Então, dando um contexto histórico, né, o que estava acontecendo em 1940, né, foi durante ali a Segunda Guerra Mundial, na verdade, que o governo americano começou a utilizar o ENIAC para fazer cálculos balísticos, né? Então, como é que funcionava o ENIAC, né? Ele era um computador gigantesco, ele ocupava praticamente um andar inteiro de um prédio, né? Então a gente tem aqui essa imagem dessa mulher trocando os cabos de um computador. Isso tudo aqui é uma parte de um computador somente, e ele funcionava naquela época através de válvulas, legal? Como é que isso funcionava, né? Então a gente olhando aqui para cima, o que a gente colocava como entrada nas válvulas eram os cálculos que a gente queria realizar durante a guerra para aqueles modelos balísticos, né? Então, para quem está chegando agora com TI, tudo no computador é armazenado e calculado através de representações de binários, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui nessa tabelinha uma representação de decimais de 0 a 10, né, de números, em valores humanos, né, aqui na direita, e o valor binário aqui à esquerda, representado então por 4 bits. 1, 2, 3, 4 bits é o suficiente então aqui para a gente representar valores de 0 a 10, né? Então esse conjunto aqui 000 representa 0 e assim por diante. Então a gente transcrevia isso em cartões perfurados, colocava dentro do ENIAC e dizia quais cálculos a gente queria fazer com o ENIAC. E aí esse computador ele era baseado em válvulas, e a válvula a gente pode entender como o cérebro do computador naquela época. Então, conforme os elétrons passavam pelas válvulas, a gente tinha os cálculos daqueles números sendo realizados. Então, por exemplo, do jeito com que eles passavam, representavam binariamente 0 ou 1 nas válvulas, legal? Então, assim que uma parte do cálculo era completado, o ENIAC gravava esses cálculos em uma memória volátil, uma memória RAM, né? Que a gente tem hoje de memória RAM. Mas naquela época era uma representação dela aqui. Esse armário aqui que ocupa uma sala, uma parede inteira, era uma memória do ENIAC. Então, para desmistificar o que é uma memória de um computador, uma memória volátil, fazendo analogicamente aqui, olhando para uma operação aritmética, né? Então, por exemplo, se a gente lembra de operações, se a gente tem uma função, vamos dizer, né, que a gente precisa calcular multiplicação, soma, adição, subtração, divisão, a gente tem que calcular
a gente tem uma ordem com que a gente calcula, né, essas operações. Então aqui, por exemplo, em amarelo, a gente começa sempre pelas operações que estão entre parênteses, né? Então, primeiro o ENIAC ia lá, calculava uma representação, né? Essa operação em amarelo, armazenava o valor assim completado dessa operação em uma memória e partia para a próxima operação aqui, ó. Então, começava 2 mais 5, 7, armazenava na memória. Aí ia para a próxima, 5 vezes 7, processava aqui dentro das válvulas, e aí o resultado desse processamento ia para a memória. Legal? Assim que completava todo o cálculo, para ter um objetivo, né, todo o cálculo balístico, ele então imprimia aqui um cartão novamente perfurado, onde a gente podia ler e entender o que ele estava querendo dizer, qual que era o resultado daquelas operações, né? Então aqui a gente pode ver então uma representação do que poderia ser naquela época o que a gente estava tentando alcançar com o ENIAC, né? Então saber até onde seria o alcance, o modelo daquelas armamento, né? Daqueles cálculos balísticos que estavam sendo realizados no ENIAC. Tá? Então era isso que estava acontecendo em 1940. A gente pode ver que interessante que naquela época o computador ele servia para um único objetivo, né, que era calcular operações balísticas somente, ocupava uma sala inteira, né, era super difícil de programar, poucas pessoas conheciam, né, então, mas foi a primeira usabilidade, né, conhecida ali para um computador. Aí, passando de 1940 para mais ou menos esse período aqui de 1950 e 1970, a gente tem o que a gente chama da segunda geração de computadores, né? Qual que foi então o grande avanço nessa época? A gente passou de ter o nosso cérebro do computador sendo executado através de válvulas para ser executado através de transistores, né? Então isso aqui teve um grande avanço porque os transistores eram muito mais confiáveis, queimavam menos, né? Eles eram muito menores aqui que uma válvula. Então isso possibilitou com que a gente pudesse ter computadores menores, né? Então a gente pode ver aqui uma sala contendo um computador. Ele começou a ter mais funções do que somente fazer o cálculo balístico, né? E aí a gente pode ver então, por exemplo, que também teve uma evolução ali no ponto de entrada, né? A gente teve então assim esses papel perfurado, né? Mais cartão, a gente tem os primeiros teclados, né? E aí a gente pode ver que também a memória ficou um pouquinho menor, né? Então faz os cálculos através no nosso cérebro através de transistores. Assim que completado um cálculo, armazena na memória. E a gente tem também agora o surgimento ali de dispositivos de armazenamento permanentes, né? Vamos dizer assim, né? Então a gente tem aqui o nosso disco rígido. Então nessa época esse baita desse discão aqui, né? Ele conseguia armazenar 10 megas, e a gente também tinha esses flat disks aqui também, que a gente podia armazenar. Eu sou da época que a gente fazia trabalho de escola e armazenava nesses disquetes. Então era uma memória permanente, então assim que a gente terminava um cálculo, a gente não era obrigado a executar aquele cálculo, a gente podia armazenar isso aqui nos discos rígidos, e quando a gente precisasse voltar naqueles cálculos, a gente podia voltar através do armazenamento no disco rígido. Não precisava de energia no disco rígido, né? Poderia desligar completamente a máquina, que não teria problema algum. Legal? A gente tem então também o surgimento das primeiras impressoras. E aí, qual que era a usabilidade daquela época, né, dos computadores? A gente tinha então, por exemplo, a gente tinha previsão do tempo, né? Tentar fazer uma previsão do que estava acontecendo um forecast do tempo, e também aplicações mais simples como gestão de inventário, etc., né? E vale a pena notar então que a gente tem computadores menores, porém ele basicamente são computadores que executavam um único objetivo ali, né? E todos os cálculos eram feitos diretamente nos computadores até então. E aí, dito isso, a gente passa para a década entre 60 e 80, onde surgiu então os computadores chamados mainframes e computadores pessoais, né?
Então aqui a gente tem uma representação de um mainframe e um computador pessoal. Interessante notar que então a gente tem não mais, a gente continua utilizando transistores, mas então a gente conta então com o que a gente chama de circuito integrado, né? Então o que é esse circuito integrado? A gente tem vários transitores juntos no circuito integrado. E aí um fato curioso é que a gente tem como o maior circuito integrado conhecido hoje é a Intel, né? Interconnect Circuits Intel vende Interconnect Circuits. Legal? E o que a gente conseguiu alcançar com mainframes, por exemplo? A gente conseguiu popularizar ainda mais os computadores, né? Eles foram possíveis de serem adotados por empresas em alta escala, né? O que possibilitou isso para as empresas, né? O mainframe era um sistema modular, né? Então a gente podia ter tamanhos de mainframes diferentes. Quando eu falo tamanho, é a capacidade, né? Poderia processar ou armazenar X gigas ou megas, né, de dados naquela época. E aí isso possibilitou ter um acesso muito maior aos computadores, né? Então não precisava ter uma sala super gigante como essa, não precisava ter uma equipe super especializada, né? Então aqui a gente conseguiu possibilitar com que mais empresas e pessoas tivessem acesso aos computadores. E veja que através dos anos os computadores foram ficando menores. Vale a pena citar que nessa época aqui, entre 50 e 70, a gente teve o surgimento do primeiro sistema operacional, só que na época do mainframe a gente teve a padronização das linguagens. Isso se tornou muito mais fácil a adoção e a continuidade a utilização de computadores. E aí, ainda assim, a gente tem também o surgimento dos computadores personais que a gente podia estar utilizando na nossa casa. Mas ainda assim, a gente ainda tinha questão de arquitetura, processamento dos dados e de matemáticas muito realizado dentro apenas do mainframe. Legal? E aí a gente vem para a nossa próxima geração e a terceira geração, que se dá mais ou menos entre a década de 90 e o ano 2000. Sempre que a gente fala de Brasil, a gente fala um pouquinho mais atrasado, né? Mas nesse período a gente tem o que a gente chama do surgimento da internet, que são então a rede mundial de computadores interligados. Então isso permitiu, né? Então eu trouxe aqui, por isso aqui eu passei, né? Então a gente permitiu com que o nosso computador na nossa casa se conectasse a uma rede mundial de computadores e a gente tivesse o acesso à maior gama de informação possível aí no mundo, né? Então, para a gente se conectar, a gente realmente tinha que utilizar a nossa rede telefônica. A gente tinha um modem discável e se conectava nessa rede global, né? Então isso aqui é a representação disso. Não sei se todo mundo viveu isso, eu vivi e era exatamente assim. Era essa telinha aqui que a gente tinha esse telefone se conectando à rede mundial de computadores. Aqui, então, eu trouxe um exemplo de como que eram as páginas web daquela época. Eram conteúdos realmente estáticos, né? Onde a gente digitava, tinha lá... basicamente não tinha essas funções que a gente tem hoje de realizar busca, de fazer contas, de pedir comida. Eram páginas estáticas ali que a gente podia armazenar conteúdo, ler, compartilhar informação. O objetivo da internet naquela época, em 1990, era realmente compartilhar informação, se conectar ali com alguma pessoa, né? Então as páginas eram assim naquela época, estáticas e sem muito conteúdo personalizado, conteúdo dinâmico. Com o surgimento da internet, a gente tem um modelo de arquitetura que a gente chama um modelo de arquitetura em duas camadas. Então a gente parou de ter, por exemplo, um mainframe gigante que fazia todo o processamento dentro daquela única caixa. Então a gente começou a dividir uma aplicação em duas partes. Então a gente tem uma camada de apresentação, né? Então aqui, por exemplo, representado através do Netscape. Então o Netscape naquela época era um navegador igual o Firefox, né? Se aposentou, mas ele interpretava, por exemplo, o HTML.
Então aqui a gente tem a nossa primeira camada da aplicação, que é a nossa camada de apresentação ou visualização, e a gente tem uma segunda camada aqui, né, na nossa arquitetura, que é a camada de servidor, né, nossa camada de armazenamento. Tenha em mente que aqui a gente está falando de arquitetura de sistema, então assim, a gente ter um servidor de web e um servidor de banco de dados não necessariamente quer dizer que a gente está com mais ou menos camadas, né? Então a gente tem na ideia de design de aplicações continua sendo um modelo em duas camadas, tá? Geralmente a gente costumava armazenar tudo no mesmo servidor físico, tanto a parte de servidor web quanto servidor de banco de dados, e apresentava isso para numa segunda camada lógica, que era a camada de apresentação. Legal, era assim que a gente fazia aí na década de 90 com a internet. Bom, legal. Conforme o tempo foi passando, mais ou menos ali na década de 90 isso já existia, mas foi tomando mais força ali nos anos 2000, né? A gente tem o surgimento das aplicações desenvolvidas em 3 camadas, né? Então, como é que isso funcionava? A gente tinha então uma camada de apresentação, uma camada de cliente. A gente então tirou a camada de negócio, a camada lógica da camada de armazenamento, então tem uma camada ali lógica, e a gente tem uma camada de armazenamento. Então as nossas aplicações são desenvolvidas a partir de 3 camadas. Isso permitiu com que a gente criasse, por exemplo, nas empresas, organizasse times que cuidassem dessas diferentes camadas e agrupassem eles de forma com que eles cuidassem das camadas e se especializassem em cada camada. Então, por exemplo, aqui a gente pode ter pessoas de database que vão cuidar então de bancos de dados SQL, Oracle, bancos de dados relacionais, não relacionais. Então as empresas se organizavam dessa forma. Na camada lógica a gente poderia ter pessoas que conhecessem Java ou .NET ou Tomcat, né? E aí na camada de apresentação, pessoas que cuidavam de como esses dados eram apresentados para as pessoas, né? Como que o usuário tinha essa interface dos dados ou da aplicação. E aí a composição funcional de uma aplicação, ele era mais ou menos de uma forma monolítica, né? A maior parte das aplicações ainda era o que a gente chamava de aplicações monolíticas. Ou seja, a composição funcional estava tudo junto na mesma aplicação. Então, se a gente pensar na aplicação anterior, que era uma loja de livro online, o que a gente tem de funcionalidade, né? Que a gente pode imaginar para essa aplicação? A gente pode dizer que a gente tem gerência de usuário, catálogo de livro, carrinho de compras, gerência da própria página web e histórico de pedidos. Legal? Então tudo isso era encapsulado, codificado tudo junto e tinha uma aplicação ali monolítica, tá? A gente tem 3 camadas, então a gente tem camada de dados, camada de lógica de apresentação, porém o encapsulamento disso tudo nesses códigos eram de forma monolítica. Então, por exemplo, quando você tinha que fazer um deploy, uma criação, uma feature nova, ou fazer um deploy, né? Deploy seria codificar um código novo e lançar isso para a aplicação. A gente tinha que envolver, então, todos os times de todas as funções para que a gente não tivesse nenhum erro depois que a gente criasse uma função nova para a aplicação, tá? Então tem que sempre envolver várias equipes, era muito trabalhoso, né? Porém, na forma de arquitetura e na forma de código é muito mais simples. Legal? Então a gente tem aqui como que a gente tinha a nossa arquitetura lá pelos anos 2000. Bom, passando aqui então para a próxima geração, lá pelos anos 2010, 2020, a gente tem então não só o surgimento de cloud, mas também uma quebra de paradigma de como a gente trabalhava com a aplicação, né? Então a gente continua podendo utilizar aplicações em 3 camadas, mas a gente não utiliza mais a composição
funcional monolítica do nossas aplicações, né? A gente quebra esse paradigma e começa a trabalhar com microserviços. Legal? Então talvez esse seja uma das coisas que a gente mais falou nos últimos anos, né? E como é que funciona uma aplicação baseada em microserviços? A gente faz a decomposição funcional dessa aplicação. Então, cada módulo, cada função dessa aplicação se torna quase como uma aplicação única, né? Podemos interpretar isso quase como uma aplicação única. E aí ele vai ter a sua própria aplicação, que a gente chama de microserviço. E aí a gente tem uma interface única do usuário aqui. Mas para o usuário ele tem a impressão que ele continua tendo uma única aplicação, mas essa aplicação na verdade está quebrada em várias outras aplicações menores. Se a gente olhar para o nosso exemplo de loja de livros online, então a gente tem então um serviço de gerenciamento de usuário, um serviço de catálogo de livros, um serviço de carrinho de compra, histórico e de gerência. Tá, Diogo, mas então, beleza, a gente continua tendo as mesmas funções que a gente tinha antes. O que isso melhora na minha aplicação? Legal, essa é uma boa pergunta. Acontece com que a gente diminui, uma das coisas, a gente diminui nossa possibilidade a nossa superfície de falhas, de erros. Dessa forma, quando a gente tem um erro no módulo de gerenciamento de usuários, a gente não afeta diretamente os outros módulos. Então a gente não afeta o nosso catálogo de livros, nem o carrinho de compra, nem histórico, nem a gerência. A gente só não consegue ter a gerência de usuários. Novos usuários não vão fazer login, não vão fazer cadastro na nossa conta de livros, né? Ter problemas no nosso histórico de busca não vai afetar com que pessoas comprem os nossos livros, legal? E aí isso realmente é uma mudança de paradigma, né? A gente começa a estar muito mais especializado na aplicação. Diferente do que a gente tinha aqui. Se a gente tivesse no meio do deploy um problema em algum módulo isolado, a gente afetava a aplicação inteira. Aqui não mais, a gente afeta uma parte da aplicação. Outro ponto importante nos microserviços é que a gente pode ter agora engenharias ou modelos de linguagem ou de serviços especializado para cada função que a gente está tentando buscar aqui. Legal? Então a gente não fica mais fechado numa única linguagem, num único banco de dados. Né? Então a gente pode ter linguagens específicas que vão realizar melhor desempenho para cada função. A gente também passa a organizar nossos funcionários e equipes dentro das empresas com base em verticais. Então a gente tem pessoas que são responsáveis pelos microserviços de usuário, de catálogo de livros. Então isso torna com que nosso entendimento sobre a nossa aplicação e o nosso usuário seja muito mais especializada, muito mais personalizada e muito mais robusta para aquele único objetivo, né? Então não é uma única pessoa que não entende daquele negócio. Ela está realmente entendendo daquele negócio e transcrevendo isso para o requisito do sistema. Bacana? Então a gente tem aqui mais ou menos entre 2010 e 2020 o surgimento aqui de arquiteturas de microserviços, né? A gente costuma chamar esse tipo de arquitetura. Legal, gente. Então não se apeguem tanto com essa arquitetura, tá? É só uma representação. Legal. Mas eu queria trazer essa ideia do microserviço, tá? Então aqui a gente tem uma aplicação monolítica e aqui a gente tem uma aplicação celular. Bacana? Bom, vale a menção aqui também a parte de Data Lake e Analytics. Bom, a gente tem então já nessa fase, né? Uma super adoção da internet, de aplicação web, dos celulares, do número de pessoas conectadas, de redes sociais, né? Cada vez mais as empresas estão adotando aplicações corporativas dentro de seus data centers ou na própria nuvem, né? A própria nuvem também impulsiona a utilização de data lakes, né? De modelos analytics. Então perceba o que de fato está acontecendo aqui. A gente tem várias
vários data stores, várias fontes de dados aqui com arquitetura de microserviços, né? Coisa que não acontecia aqui, a gente tinha só uma camada de dados. E a gente tem também a utilização da internet de forma muito concisa. Então a gente tem a necessidade de analisar vários dados de vários lugares ao mesmo tempo. E aí apareceu, né, ganhou muita força o que a gente chama de analítica ou data lake. O que seria isso então? Todos esses estruturas de armazenamento de microserviços, veja que eles são armazenamentos de tipos diferentes, são engenharias diferentes de armazenamento. Então a gente tem o data lake como um agregador de todos esses dados de várias fontes diferentes, né? Então a gente tem no data lake uma camada de ingestão, né? Que ele vai ler todos esses dados, armazenar isso aqui numa camada de armazenamento, né? E aí no meio do caminho a gente faz a nossa transformação do dado, a gente enriquece ele, valida se ele está legal, se é realmente aquilo que a gente precisa, né? Vai armazenando ele na camada de armazenamento, a gente faz a governança dos dados e a gente tem uma camada de apresentação. O que possibilitou então a gente ter com o Data Lake, né? Possibilitou a gente agregar novas funcionalidades para o nosso Bookstore, ter recomendações personalizadas. Agora a gente sabe o que cada usuário está comprando, né? Melhora nossas buscas, né? Não sei se vocês já repararam, muitas vezes a gente pode buscar por um livro e escrever o nome do autor meio errado, buscar pelo título, buscar por uma referência. A gente consegue ter uma busca muito melhor. A gente tem conteúdos e promoções mais dinâmicos. Não sei se vocês já perceberam também. Você pesquisa por uma coisa no seu celular hoje em dia, no dia seguinte ou na hora seguinte você já tem uma propaganda com base na busca que você fez. Então isso é através de Data Lake, a gente está todo o tempo consumindo os dados, processando eles e dando um resultado para que nossa aplicação seja melhor, assim, com oferecer conteúdos e promoções. A gente tem inventário em tempo real e uma coisa super importante, veja que a gente tem dados totalmente distribuídos, microserviços distribuídos, então a gente tem que ter uma visão do que está acontecendo. O Data Lake ajuda a ter o que a gente chama de observabilidade, legal? Então são funções que a gente tem novas com a adesão de Data Lake. Beleza, então a gente está falando aqui de 2010, 2020, e o que está acontecendo agora com GenAI, né, em 2020, aí mais ou menos que ganhou força com GenAI. A gente tem então já aplicações microserviços com múltiplas camadas. A gente tem a adoção da internet com peso, né? A gente nem se lembra mais como era viver sem internet. A gente tem modelos de data lake estabilizados. A gente tem já toda essa arquitetura de gestão de dados, processamento já feito. Então a gente tem então o que a gente chama de GenAI. O GenAI são modelos treinados que possibilita com que a gente possa ter criação de conteúdo, ou por exemplo aqui a gente pode utilizar modelos fundamentais para a gente ter ingerir os dados, por exemplo, corporativos, e a gente utilizar esses modelos para a gente ter criação de conteúdo, ou a gente poder ter interações com nossos usuários. Aqui a gente está mostrando então um sistema de assistente virtual, né? Então a gente poderia ter todo o conhecimento da nossa empresa e através desses modelos fundamentais a gente poder de forma muito mais assertiva ter um usuário conversando com a gente ali, fazendo perguntas, por exemplo, quando o meu livro vai chegar, se eu comprar um livro de Machado de Assis, qual outro livro você pode me recomendar que eu possa gostar? Então são perguntas que nosso Generative AI consegue responder, porque ele já tem esses modelos treinados, ele já tem os dados personalizados e a gente já tem todos os dados da nossa empresa, né? Então a gente está nessa fase, né? A gente pode criar conteúdo, né? Pode, por exemplo, criar reviews dos livros, sumarização, categorização, dar referência, dar contexto. Então a gente está entrando nessa fase do GenAI. Então a gente sai de 1940 para um sistema que
executava uma única função, vai evoluindo, as empresas vão adotando, as pessoas vão adotando os computadores, a gente começa a ser super dependente dos nossos sistemas e a gente agora começa a ser super auxiliado ali pelo nosso Generative AI. E aí, para um próximo vídeo, vamos cair ali para os serviços básicos que atendem nossas aplicações, nossos serviços de microserviços, nossas arquiteturas de analytics e tal, né? Então, vamos olhar para os serviços principais de cloud que atendem as nossas aplicações. Bom, gente, eu fico por aqui, espero que tenham gostado. Deixa seu comentário se tem alguma coisa que acha que pode melhorar, alguma correção no vídeo, se foi útil para você, se não foi, nos ajuda muito a melhorar no canal, me ajuda muito a melhorar também nos meus conteúdos. Caso tenha gostado, por favor, deixa seu like, me incentiva muito mais a criar. E é isso, gente. Um forte abraço, até a próxima.